Eu vou fazer a esmaltação da Sagrada Família e eu vou usar esse esmalte. Ele tem um efeito, é o EL 211. E eu vou fazer uma monoqueima. Eu vou arriscar, como o meu prazo está muito curto e eu vou participar de um projeto com esta peça, então eu vou fazer uma monoqueima. Vai fazer a queima da cerâmica, né? Vou transformar a argila em biscoito e já vou fazer o efeito da esmaltação em uma vez só. Então eu peguei, mexi bem. Esse esmalte ele tem efeitos, tem uns cristalzinhos. E aí então é importante deixar ele em suspensão. Então eu preciso mexer bastante e vou aplicar 3 demãos intercalando secagem. Para aplicar eu vou usar um pincel de leque, esse bem macio. Este projeto eu estou correndo um risco calculado. Corre o risco dele explodir no forno, porque eu não esperei o suficiente para a peça secar. O cuidado que eu tomei foi em relação à espessura do meu projeto. Na hora da modelagem, eu deixei as partes mais largas com 2 centímetros. Aqui na cabecinha, às vezes, passa um pouquinho mais. Mas eu tenho essa consciência e vou correr este risco. Vou fazer a esmaltação e a queima a 1000 graus. Se porventura acontecer alguma avaria, ela explodir no forno, eu restauro e recupero a avaria que acontecer. Mas torce aí para correr tudo bem, viu? Em projetos escultóricos, ainda mais esmalte que tem efeito, fica atento aonde parar com o esmalte. Eu vou deixar mais ou menos 1 milímetro de distância aqui e ainda vou dar uma limpadinha depois para evitar que o esmalte escorra e cole na placa refratária. Então eu mudei, peguei um pincel redondo, macio, que aí eu tenho mais controle. E agora, com uma esponja umedecida em água, eu vou passar aqui para garantir que ficou limpinho mesmo. Agora eu vou passar a esperar secar e aplicar uma segunda camada. Eu estou utilizando uma espuma. Eu reclinei a minha escultura sobre uma espuma porque ela está sem queimar. Ela ainda é uma peça frágil. E agora eu vou colocar ela na vertical. Vou colocá-la na vertical sobre um torninho manual para facilitar o procedimento de pintura. E vou aplicar a segunda e a terceira camada. A peça ficou lindíssima. Entretanto, o meu risco calculado aconteceu de abrir uns trinquinhos, porque eu não esperei o tempo suficiente da secagem da peça. Já era esperado mesmo. Aí eu colei, onde perdeu algumas partezinhas, colei com cola branca. E agora eu vou fazer uma reposição com Durepox e vou fazer uma interferência artística com uma pintura a frio. Para reconstruir algumas partes que perderam, eu vou usar o Durepox. O Durepox é muito simples para preparar. Ele vem aqui na embalagem um cinza e um branco. Eu misturo em porções iguais. Assim, ele ficou misturadinho. E se você usar um pouquinho de água molhando a ponta dos seus dedos, pode ajudar na hora de esticar este Durepox. Então, eu vou pegar pedacinhos, porções pequenas, e vou fazer um preenchimento, reconstruindo as partes que perderam. E para ficar bem lisinho, eu molho o dedinho na água e vou passando assim, até ele ficar no nível da minha peça cerâmica, bem integrado, sem formar degraus nas laterais.
depois eu removo, faço uma limpeza. Eu vou repetir este procedimento em toda a parte que eu recuperei. O Durepox secou e agora é a hora de encontrar uma solução. Eu vou fazer uma solução mais estilizada. Eu poderia fazer um tipo de pintura que camuflasse, fazendo uma releitura dessa mesma esmaltação da monoqueima, mas eu acho que eu vou aproveitar essa forma estilizada e fazer uma interferência mais ousada. Eu vou criar um pequeno relevo com Durepox, assim, bem sutil, acompanhando a proposta mais moderna deste projeto. Então, com lápis, eu vou marcar aonde eu pretendo parar com um relevinho. Trabalhando com essas curvas e a essência das linhas. Vou preparar o Durepox e aplicar uma camadinha aqui. Talvez eu deixe essa parte mais airada, sabe? Um elemento vazado aqui. Eu fiz um cilindro bem fininho, vou deixar uma lâmina fina também, vou apertando assim e vou direcionar formando o movimento que eu desejo. Se eu umedecer o dedo na água, ajuda bastante também a direcionar da forma que eu desejo. Que provavelmente eu vou pintar essa parte pontualmente na cor cobre, que é uma das cores que está na paleta de cores do meu projeto, onde eu vou usar essa peça para compor uma mesa de Natal. Com um palitinho eu direciono o Durepox, dando o movimento desejado. E com o dedo agora umedecido em água, eu vou apertando, acontecendo uma fixação. E eu vou agora formar uma capinha aqui na parte que eu desejo. Vou virar para você ver. E aí, a ideia, por exemplo, esse anjo aqui, que eu trabalhei com detalhe. Esse anjo também que foi feito na monoqueima, que eu trabalhei o detalhe na cor cobre. Eu vou fazer um detalhe nessa Sagrada Família em cobre também, dialogando com o projeto. Pegar uma capinha de Durepox e vou vir mantendo uma mesma espessura. Eu gosto muito dessa proposta estilizada. Então, eu vou terminar esse raciocínio usando a minha criatividade, trabalhando com formas, curvas, recapeando aqui. O Zanta Gold Fix cobre é uma pasta metálica. Eu vou colocar aí um pires, colocar um pouco de água ras para diluir. O cobre faz parte da paleta de cores utilizadas no projeto da mesa decorada. E esse cobre também tem um diálogo, né, com a cor utilizada do esmalte na monoqueima. Com um pincelzinho fino, número 0, eu vou primeiro fazer as linhas de contorno, com calma, sem pressa, bastante coordenação, vai contornando. E depois é só preencher com um pincel um pouquinho mais largo. Eu vou passar este cobre de 2 a 3 camadas, intercalando secagem. Para dialogar com o anjinho que tem esses elementos vazados, eu vou fazer alguns elementos em formato de círculo, compondo em alguns pontos do meu trabalho. Assim eu vou manter uma unidade. Também para desprender esse elemento dourado só desse ponto, essa cor cobre, né? Jogando em alguns outros pontos da minha peça. Para isso, eu tenho esse gabarito aqui, o meu tá quebradinho, mas se compra em lojas tipo papelaria. Eu chamava de bolômetro, não sei se tem ainda esse nome. E aí eu uso ele de apoio para fazer um círculo bem caprichadinho. Então, coloco ali com o pincel, faço o contorno e agora é só preencher dentro. Está ficando bem legal. Agora eu vou colocar mais algum aqui, que também tá uma área bem sóbria. Vou chamar o cobre para cá
formando os círculos. Então, com o meu gabarito, eu escolho o lado. Vou aproveitar essa mesma cor para fazer a assinatura na escultura. E se você errar alguma coisa, então, por exemplo, aqui a assinatura, fui puxar aqui a perninha do R, ficou um pouquinho grossa. Então, como que você arruma? Você umedece na água rasa, um paninho, e é só passar fazendo a remoção. Aí, dentro do seu estilo próprio, você observa se vale a pena colocar mais algum detalhe, algum arabesco, pontinhos. Acho que vou deixar assim mesmo.